Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal. E aí nós voltamos, né, com a nossa disciplina Comunicação e Linguagem. Eu sou a professora Isa, vou fazer minha audiodescrição. Estou com um vestido azul, com detalhes brancos e um casaco na cor preta, uma sandália de cor clara, cabelo amarrado e uso óculos. Atrás de mim tem uma parede branca, com pontos interconectados, e do lado esquerdo uma mensagem EAD na cor verde, mudando realidades. Então, hoje nós vamos continuar, né, com a nossa aula sobre comunicação e linguagem. Seria a aula 3, linguagem e comunicação nas práticas de leitura e escrita de textos profissionais. Nessa aula, qual é o nosso objetivo? Nós vamos estudar 4 textos de base e um vídeo complementar. E ao final, vocês terão conhecimento sobre linguagem, comunicação nas práticas de leitura e escrita de textos profissionais, além de abordar conceitos de língua, linguagem, competência leitora e alguns pontos gramaticais. Quais são os 10 princípios para uma boa redação? Quando eu falo boa redação, não estou referenciando apenas a redação do dia a dia, a redação do ensino médio, é qualquer texto, tá bom? Então, a primeira, leia o tema com atenção pelo menos 3 vezes. Entenda-o, pense nele, questione, é isso mesmo? Concordo, não concordo, por quê? Terceira, analise a proposta com base no seguinte assunto. Qual é o assunto-tema? Qual é o tópico, né? Qual é a delimitação desse assunto? E qual é o objetivo? Nesse caso aqui, o nosso assunto-tema, erros de português. Qual seria o tópico? A escola e o mercado de trabalho excluem os que não dominam o português correto. Qual é o objetivo? Demonstrar que falar bem é condição para prosperar nos estudos e no emprego. Frase que resume o propósito do texto. Para o cidadão comum, não existe anistia gramatical. O mercado profissional e o ambiente educacional não perdoam. Quais são os argumentos capazes de sustentar essa tese? Aceitar os erros de português valorizando os usos e costumes orais é justificável academicamente. Goste ou não, para prosperar no emprego, o indivíduo é obrigado a falar pelo menos 100 erros vexaminosos. Os gramáticos mais flexíveis lançam arrazoados interessantes sobre a incorporação do falar na norma culta. Seja simples, use a norma culta, a forma que você aprendeu na escola. Prefira frases curtas e incisivas. Quando nós produzimos um texto, principalmente um texto que seja bem objetivo, eu sugiro que vocês produzam com no máximo 3 a 4 linhas. Não produzam períodos de 10 linhas. Quando nós lemos a primeira linha e chegamos na 10ª linha, nós já esquecemos o que nós lemos lá na primeira linha. Então, são períodos curtos, de 3, no máximo, a 4 linhas. Construa frases na ordem direta, tenha cuidado com os erros de distração, revise, esse ponto é essencial, revisar o texto. Leia e aproveite para se distrair com o texto planejado ou peça para alguém ler. Gente, esse ponto de pedir para alguém ler é essencial. É sempre bom você ter alguém confiável para ler o seu texto, para dizer, ok, está bem objetivo e eu consegui entender. E também ter, né, a liberdade de dizer, não entendi nada. O que você quis dizer, o que é esse texto, né? Qual é o objetivo desse texto? Então, nós precisamos ter essa pessoa confiável para ler os nossos textos. Evite a passiva analítica. Exemplo, a autenticidade dos dados foi comprovada. Os trabalhos foram conduzidos com êxito. A citação é realizada com correção. Os dados serão computados ao final. A análise será realizada no decorrer do estudo. Como é que eu posso transformar
essa construção aqui, que ele diz assim, né? Para evitar essa passiva analítica. Então, como é que eu faço? Prefiro a passiva sintética. Comprovou-se, conduziram-se, realiza-se, computar-se-ão, realizar-se-á. Então, é preferível a passiva sintética. Linguagem coloquial e linguagem acadêmica. Olha a linguagem coloquial. Este estudo resulta da pesquisa de campo. Este trabalho constitui-se resultado de pesquisa de campo. Os dados da pesquisa encontram-se disponíveis à comunidade científica. Esta afirmação contém sérias implicações. Discutiu-se o tema em diversas oportunidades. Como é que ficaria na acadêmica? Este estudo é resultado de pesquisa de campo. Os dados coletados ou gerados estão disponíveis à comunidade científica. Perceberam a diferença? Pesquisa, 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 campo, campo. E olha como é que ficou conciso e objetivo na linguagem acadêmica. Ambiguidade. Essa ambiguidade na frase significa obscuridade de sentido. Frases ambíguas permitem duas ou mais interpretações diferentes e nós precisamos evitá-las. Exemplo de frase de sentido ambíguo. O deputado discutiu com o presidente da comissão o seu descontentamento com a aprovação do projeto. A ambiguidade dessa frase está no pronome possessivo seu. O descontentamento é de quem, gente? É do deputado ou é do presidente da comissão? Nós não sabemos. Como ficaria isso no sentido claro? O deputado, vírgula, descontente com a aprovação do projeto, discutiu o assunto com o presidente da comissão. Ou o deputado discutiu com o presidente da comissão o descontentamento deste com a aprovação do projeto. Então, vejam as formas de nós evitarmos essa ambiguidade. Redundância ou repetição de um termo ou de um conceito é o que mostram os exemplos a seguir, nos quais está sobrando a palavra. Todos os parlamentares foram unânimes em apoiar a proposta. Se todos os parlamentares apoiaram, por que eu preciso colocar unânimes? O palestrante apresentará um panorama geral da situação atual da economia brasileira. Se é um panorama, gente, é lógico que é geral. Então, nós precisamos evitar. Para ser conciso, corte as palavras desnecessárias. Aí, ó, evite. Neste momento, nós acreditamos. Prefira. Acreditamos. Travar uma discussão. Discutir. Na eventualidade de, coloca-se o se. Com o objetivo de, eu posso utilizar o para. Fora do prazo estipulado, um dia atrasado. Então, nós podemos evitar esses problemas no texto. O que é um texto limpo? É aquele sem palavras desnecessárias. A limpeza do texto depende da retirada de determinadas gorduras que só atrapalham a compreensão do que se pretende informar. E aqui vão algumas dicas. Vamos lá. Palavras ou expressões desnecessárias. Processo de adaptação, prefiro adaptação. Decisão tomada no âmbito de diretoria, prefiro decisão da diretoria. Trabalho de natureza temporal, trabalho temporário. Problema de ordem sexual, problema sexual. Curso em nível de pós-graduação, curso de pós-graduação. Lei de alcance federal, lei federal. Doença de característica dermatológica, doença dermatológica. Complicações de origem no coração, complicações cardíacas. Então, nós podemos sim evitar palavras desnecessárias. Outro exemplo aqui, utilizando a locução, verbo mais substantivo. Fazer um discurso, discursar. Fazer música, compor. Pôr os livros em ordem, ordenar os livros.
pôr moedas em circulação, emitir moedas. E os artigos indefinidos? Em 99% das frases, eles são dispensáveis. Houve troca-troca de legendas, jamais visto. Nesse caso, não precisa, né, do artigo indefinido. O presidente quer traçar nova política externa para o Brasil. Poderia dispensar esse uma. O deputado pediu adiamento da votação do projeto. Também posso dispensar esses artigos. Possessivos seu e sua. O seu constitui um problema no texto quando não utilizado corretamente, além de sobrecarregar a frase. Com frequência, torna o enunciado ambíguo. Nós já vimos algumas frases assim, né? A campanha foi equilibrada até o seu final. Até o final. Para manter o ritmo de crescimento, o agronegócio precisa de excelentes estradas. O empresário endurece as críticas ao governo. Havia necessidade dessas palavras aqui, dos possessivos? Não, né? Pronome todos. O artigo definido tem íntima relação com o indefinido todos, ao dizer: os metroviários aderiram à greve, englobam-se todos os metroviários. Não há necessidade de dizer todos os metroviários aderiram à greve. Se não são todos, dispensa-se o artigo. Metroviários aderiram à greve. Mais alguns exemplos. Estudo inglês todas as segundas e quartas-feiras. Estudo inglês às segundas e quartas-feiras. O governo quer todas as crianças na escola. O governo quer as crianças na escola. Faço plantão todos os domingos. Faço plantão aos domingos. Vejam como fica mais claro e melhor escrito. Pesquisa sobre comunicação nas empresas. Pessoal, eu indico essa referência, essa leitura aqui para vocês, tá? Por favor, acessem o AVA, o texto da Fernanda de Souza Matos, Modelo de Melhoria no Processo de Comunicação em uma Instituição Federal de Ensino. Foi publicado na Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento em 2021. É um material excelente e que dialoga com a nossa disciplina e o meio profissional de vocês. Então vejam aqui o que eu trouxe desse material. Pesquisa sobre comunicação nas empresas. É um quadro de sugestões dos colaboradores relacionado à comunicação. Vejam as sugestões. Menos burocracia para a divulgação de informações públicas. As pessoas se relacionam mais. Ainda vejo colegas que poderiam se relacionar melhor. Não sei, talvez um rodízio dos funcionários para que se conheçam melhor e conheçam os demais setores, suas particularidades, né? Definir as atribuições e cada um dos membros da equipe de cada setor, podendo, inclusive, cada tarefa ser de responsabilidade de mais um membro da equipe. Elaboração de um calendário de reuniões curtas para nivelamento de informações. Mudança profunda de cultura, mais transparência técnica, menor política. Usar apenas ferramentas institucionais. Acredito que as informações também poderiam nos ser passadas de fora para dentro do departamento. Ampliação do uso de comunicadores instantâneos. Microsoft Teams, resumos individuais nas reuniões das atividades desenvolvidas. Então, aqui são sugestões, né, dos colaboradores, uma determinada pesquisa realizada pela Fernanda, e ela faz uma análise, né? Por que aquela comunicação não está sendo realizada efetivamente? Por que há lacunas? Por que há problemas? Por que há uma falta de comunicação, né? Por que eu digo algo e a outra pessoa entende diferente do que eu gostaria que ela entendesse? Então, eles apontaram alguns problemas, né? E apontaram também algumas sugestões. Por isso que eu indico esse material, esse artigo para a leitura de vocês. Aqui as referências, estratégia de comunicação, o que é e por que ela é importante. O processo de comunicação organizacional interna, um estudo realizado em uma associação comercial e empresarial do Paraná.
9 exemplos reais de falhas de comunicação, competências leitoras do ensino superior. Língua e linguagem é um vídeo, né, disponível aqui no YouTube. 7 minutos, então ele não demora muito. Então, gente, aqui nós terminamos, né, mais uma etapa da nossa disciplina e vamos nos encontrar na próxima e eu espero que vocês leiam esses textos, vão à procura desses pontos essenciais que vão deixar a comunicação e a linguagem de vocês no meio profissional muito mais efetiva. Então, até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.